Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, meus irmãos, nessa mais uma semana do nosso culto do Evangelho no Lar. Que alegria estar aqui, que bom poder estar aqui novamente mais uma vez. Olha que beleza de oportunidade. Deixa eu dar uma ajustada aqui um pouquinho mais na câmera, para ficar um pouquinho mais distante de mim. E aí, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Espero que vocês estejam aí usufruindo de uma oportunidade rara de estarmos juntos por mais uma semana. Que beleza já começar o dia ouvindo a voz do nosso querido Chico Xavier. Vocês ouviram bem a mensagem aí dele? Ficou bem clara a oração que ele fez na Maria Dolores. Que beleza poder conversar com Jesus e pedir para ele para que a gente tenha a força de ser útil. Essa talvez acho que é a oração mais potente que existe. Quando você deseja encontrar na vida recursos que vão te trazer oportunidade de trabalho. Porque muitas vezes nós pedimos facilidades incontáveis, mas nós nos esquecemos de rogar ao Mestre que nos fortaleça nas nossas convicções, na nossa utilidade, na busca em sermos úteis. Vale a pena pensar nisso, né? É o texto da Maria Dolores que o Chico Xavier narrou pra gente, pedindo a Jesus para que a gente continue, ou para que a gente se fortaleça na ação, porque a gente sabe o que fazer, a gente só não está fazendo, mas saber a gente sabe. É ou não é? Então sejam muito bem-vindos. Hoje, no nosso 116º culto do Evangelho no Lar, dia 27 de novembro de 2018, nesse momento, horário brasileiro de verão, 7 horas 39 minutos, aqui precisamente. E é uma alegria ter vocês novamente, mais uma semana, nessa busca, vamos dizer assim, desenfreada, podemos colocar assim, sem freios. Vamos em busca do conhecimento, vamos em busca das lições que vão nos trazer felicidade, consolo e, acima de tudo, reforçar a nossa fé, trazer para o nosso peito aí o desejo de continuarmos, de cada dia mais nos aprimorarmos, e com isso vamos nos transformando em pessoas melhores, em pessoas mais felizes, mais produtivas,
com um círculo de amizade mais fortalecido, com elos familiares renovados e com o desejo de viver. A nossa saúde física fica ótima. De vez em quando eu encontro amigos que falam assim: nossa, Ciander, faz tempo que eu não vou no centro, ou então faz tempo que eu não vou na igreja, seja lá onde for, tem que ir em algum lugar. A Lívia quer falar oi hoje pra vocês. Oi, Lívia. Fala oi, pessoal. Fala assim: oi, pessoal. Fala assim: tudo bem com vocês? Tudo bem? Fala assim: vocês estão bem? Você também? Fala assim: eu vou na escolinha. Escolinha. É. Daqui a pouquinho ela volta. Daqui a pouquinho não, a Estela volta, né? Então as pessoas às vezes me falam assim: nossa, faz tempo que eu tô afastado do centro. Nossa, mas dá uma diferença, hein? Meu Deus, eu tô me sentindo, não durmo tão bem como eu dormia antes. E minha saúde já tá dando uma capengada de vez em quando. E aquela coisa toda. Por quê? Porque nós nos afastamos das boas vibrações, das boas companhias. Aí, acima de tudo, das boas mensagens, né? Daquela sintonia que só quem vai na casa espírita sabe do que eu tô falando. Seja qualquer que seja a sua casa espírita. Então, sejam bem-vindos mais uma semana especial. Gente, vamos para nossa oração então, para o nosso tempo aqui não se alongar muito, vamos lá? Então eu quero convidar todos os nossos irmãos que estão aqui irmanados nessa corrente do bem, para que nós estejamos nesse momento aqui em sintonia com o mais alto, com o nosso Mestre Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre amigo, divino mestre, divino orientador, médico das almas, o jardineiro que veio para arrancar as ervas daninhas que ainda brotam do nosso coração, ainda carente de aprendizados, de conhecimento. Mestre amigo, diante desse dia tão especial, onde nós estamos aqui comemorando a oportunidade de experimentar mais um evangelho à luz da doutrina espírita, à luz da tua doutrina, quero expressar a minha gratidão pela oportunidade da vida, pela oportunidade de ter acordado agora há pouco e ter podido me levantar, podido ouvir, enxergar, raciocinar. Quero agradecer, mestre, pelos recursos tecnológicos que nós temos aqui à nossa disposição para que seja realizada essa transmissão, esse culto do Evangelho no Lar aqui, por essa rede social e depois pelo YouTube, enfim. É uma valiosa oportunidade de que eu e a Estela possamos aprender um pouquinho mais das lições do Evangelho, não para que nós sejamos apenas conhecedores, mas que nós ultrapassemos esse campo e passemos a desenvolver em nós, na prática, as lições que nós aprendemos na teoria ou que passam a habitar a nossa mente. Senhor Jesus, eu quero, com muita gratidão, abençoar todos os nossos irmãos aqui presentes, que toda semana nos dão a valiosa presença, um valioso presente da sua permanência aqui conosco, nesse tempo aqui que não é muito longo, é quase 1 hora aqui de evangelho, mas um pessoal muito fraterno que nos encontra, que comenta e está sempre junto conosco. Quero que eles e seus familiares, os seus amigos, seus entes queridos, todas as pessoas que os circundam, que todos sejam abençoados com muita saúde, com muita alegria, com paz, com discernimento. As pessoas que em algum momento nos assistem em outro momento, em outra oportunidade, mesmo que não seja aqui ao vivo, sejam abençoados, sejam bem-vindos a essa busca que nós estamos aqui propondo fazer. A todos os nossos entes queridos, nossos irmãos já no mundo maior, já em processo no plano espiritual, aqueles irmãos nossos que estão doentes, que
não muito distante vão desencarnar, que eles possam receber um conforto, um alívio. Aquelas pessoas especialmente, Senhor Jesus, que estão tristes, estão com depressão, aqueles nossos irmãos que tiraram a vida pelas próprias mãos, que adentraram ao plano espiritual de uma forma dolorida, de uma forma triste, que possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso desejo, o nosso abraço, nosso desejo de que estejam bem, de que busquem a luz que brota do teu coração, Mestre. Aos nossos amigos espirituais que nos intuem, que nos acompanham, que torcem pelo nosso sucesso nessa empreitada aqui que nós damos o nome de vida, de existência, a esses abnegados companheiros da espiritualidade maior, que trazem à nossa disposição todo o seu conhecimento, todo o seu empenho em nos direcionar para que nós encontremos a rua mais perfeita para seguirmos. O nosso agradecimento, o nosso carinho, o nosso desejo que eles também sejam fortalecidos por essa luz que eles tanto nos enviam. Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa que está aqui presente, sem exceção, os nossos amigos desencarnados que estão aqui ao nosso redor, vieram para se instruir também. Sejam muito bem-vindos, recebam o nosso carinho. Aquelas pessoas que gostam de nós, aquelas que não gostam muito, nós respeitamos muito esse direito e desejamos que em período muito pequeno esse sentimento possa se renovar e que nós possamos todos caminhar lado a lado, com o mesmo ideal, com a mesma busca, nos fortalecendo mutuamente, nos tornando muito mais fortes do que quando estamos separados por ideias divergentes, que nós possamos dia a dia nos fortalecer e nos unir cada vez mais em torno da Tua luz, Senhor Jesus. Com a bênção do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus, causa primária de todas as coisas, Criador do céu e da terra, ao nosso Pai maior, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana. E a Ti, Senhor Jesus, nosso carinho, a nossa gratidão. Esteja conosco nesses momentos em que estaremos aqui em busca de esclarecer, de entender mais o Teu Evangelho, Senhor Jesus Cristo. A Tua bênção, Mestre, que assim seja. Um abraço para minha queridíssima Clarice Viana, que está lá no Japão também, a nossa amiga querida que mora aqui em Rio Preto, mas está lá acompanhando lá a netinha, o nascimento da netinha dela. Está lá junto com o filho, com a nora, com os netinhos, agora mais uma netinha. Um abraço especial para minha querida Dayana Tomás, que está aqui nos assistindo, que hoje é aniversário dela. Dayana, ó, beijo para você, esposa do meu irmão do coração, o Rogério. Bem-vindos vocês aí, viu? Tô vendo que mais gente chegou aqui. Meu querido Rogério Santos, lá do Rio de Janeiro, sempre grande divulgador da nossa doutrina, de palestras, de mensagens. Um grande abraço aqui também para Alessandra Porto, para Alessandra Alves, nossa irmã querida, para Suzana Esbrogio, Alessandra Molinari Ribeiro. Olha só, Alessandra Porto, Alessandra Alves e Alessandra Molinari Ribeiro. Nós temos uma coleção de Alessandras maravilhosas aqui. Que beleza. Um abraço para Mara Lígia Pereira também, que chegou aqui agora. Quem mais? A Geise Tremura. A Lívia tá mandando um beijo pra Xará dela, pra Livinha linda. A Vanilde Aparecida Turíbio. A Lorena Dourado. O Yudi, meu querido Yudiano. Um beijo pro Yudi e pra Bárbara. Pro meu irmãozão Jaime Silveira, que tá curtindo umas férias lá no Foz do Marinheiro ali. Ei, Jaimão, você tá de barriga pro ar aí, hein, Jaimão? Ei, beleza, aproveita bastante. Você e a esposa aí que estão aproveitando bastante, viu? Um abraço pro meu amigo Jaime, meu irmão aí. E pra Aninha Cristina Guiar. Saudade da Aninha, viu? Gente, vamos lá então. Eu vou então trazer aqui pra vocês. Trouxe, enquanto a Estela não chega, uma frase para ler desse livrinho bonitinho do Chico. Olha só que legal.
Já viram esse livro aqui, ó? Palavras da Coragem, que foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e pelo nosso querido amigo Carlos Bacelli. O Bacelli é uma das duas pessoas que o Chico psicografou junto. Ele e o Valdo Vieira. Que maravilha. E aqui nessa mensagem de número 14, eu vou ler só a frase final, não vou ler a mensagem inteira, tá vendo? Olha o título aqui, ó. Por muito se amarem. Olha o que diz aqui o Albino Teixeira. Acima de tudo, os discípulos do Senhor, em qualquer tempo e lugar, segundo as suas próprias palavras, serão conhecidos por muito se amar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E enquanto a Estela não chega, eu vou lendo aqui então o nosso Evangelho, que hoje, dando sequência aqui no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, esse aqui traduzido pelo José Herculano Pires, que nós gostamos muito. No capítulo 15, então, dando sequência hoje, ó, já passamos aqui da metade, hein? Deixa eu ver aqui. Já passamos da metade já. O capítulo 15, que tem como título Fora da Caridade não há salvação. Hoje nós vamos ler os itens 8 e 9. E o item 8 se chama Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Vamos lá? Item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade. Sejam embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode jactar-se, ou seja, orgulhar-se, de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e a cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece, fora do Espiritismo, não há salvação.
E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. E a Estela acabou de chegar. Ela vai chegar dando bom dia e já fazendo comentário já então dessas lições aqui, a 8ª e a 9ª do capítulo 15 hoje do Evangelho, do livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia! Muito bom dia, pessoal! Hoje eu não consegui conectar no carro, sabe, internet andando? Hoje eu não tive internet andando, eu só tive aqui em casa. Bom, bem-vindos a todos aí nessa corrente. Se tiver alguém aí de primeiro dia, espero que você, meu irmão ou minha irmã, entenda um pouco do nosso Evangelho, a ponto de seu coração ficar aí mexido do que é o Espiritismo, do que é uma maneira cristã de olhar a vida. Bom, vou trazer para vocês hoje esse livrinho aqui, que esse é tamanho nem bolso, nem leitura. Olha aqui que bacana. Palavras... Já até li, já. Palavras da Coragem. O Sander já leu. Você leu inteiro? Não, só o final aqui. A gente vai trazer a mensagem de Albino Teixeira, então eu vou ler só o trechinho, rapidinho. E interessante é que eles colocam aqui no Evangelho de Mateus: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, disse Jesus. Quando o Sander estava lendo o Evangelho, se a gente não tiver uma interpretação boa, como nós não temos às vezes a interpretação de conseguir ler os fatos de nossa vida, às vezes nós não temos também interpretação para poder ler uma palavra que é uma palavra de vida eterna, né? Uma palavra de conduta moral aí que segue adiante. E aí vem nos dizer aqui que fora da verdade não há salvação, fora da religião fora da igreja não há salvação. E a gente tem, às vezes, se não tomar cuidado, uma falsa impressão, então, de que não é necessário estar em uma igreja, buscar uma palavra, que a palavra pode ser, então, buscar uma verdade para o seu coração. E isso não pode ocorrer. Nós, com essa mensagem, a gente só tem que trazer para o nosso coração que você, meu irmão, minha irmã, eu, o Sander, não vamos estar salvos só de estarmos em contato com uma palavra, só de estarmos em um lugar frequentando. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha amizade com um pessoal que eles eram católicos, e eu ia muito na missa, inclusive eu fiz catecismo, mesmo minha mãe indo no centro desde pequeno. A gente gosta de onde as crianças estão indo, né? Eu nunca vi mal nenhum, mas eu lembro muito de minha amiga, uma vez que ela estava espirrando e outras vezes também tropeçando, a mãe olhava e falava assim: aí, tá vendo? Não foi na missa? E eu lembro exatamente do que eu pensava de Deus nesse momento. O Deus dele é o mesmo que o meu, porque o meu não castiga. Não tem a necessidade de um castigo só porque você não foi na igreja, aí então você pega a gripe, né? Então, se eu estiver na igreja, eu estarei salvo de mazelas aí. Não. A salvação que é colocada para nós, que a caridade nos traz, é uma caridade que, quando você vai ler o que é caridade e tentar aplicar, você tem que tirar da sua alma, do seu espírito, atitudes e virtudes que ainda você está preparando o seu ser para compreender. Quando você vai praticar qualquer tipo de caridade, que a gente sabe que a caridade moral é até muito mais difícil do que a material, você tem que se preparar. E essa preparação te salva. Então, quando nós estamos na doutrina espírita, que nós defendemos essa máxima, que fora da caridade não há salvação, também tem irmãos espíritas que acreditam que estar no espiritismo
devido ao fato de toda a casa ter um trabalho voluntário, um trabalho assistencial. Então tô salvo também. E não é bem assim. Porque aí a gente encontra irmãos trabalhando nas frentes de ajuda, de doutrinação, de passe, pessoal que faz sopa, que faz o pão. A gente encontra irmãos ali dentro, pensando estar salvos, de cara feia um com o outro. Obrigado. Ou às vezes vai para o centro porque em casa não está suportando ficar com os companheiros. Não está suportando ficar com o próprio filho, com a filha, com o marido, com a esposa. Sai para um trabalho voluntário no centro porque, fora da caridade não há salvação. Então, eu vou lá para o centro fazer uma caridade, quer saber? Só que eu estou sabendo que a minha mãe ou meu pai está doente e eu ignoro essa verdade. Vocês veem como é complicado? É complicado a gente ter atitudes, vivermos em ações no qual a gente não para pensar se realmente está salvando a nossa alma. Primeiro a gente tem que pensar nos deveres que nos competem. O que te compete como esposa, como marido, como filho, como irmão, como vizinho, como amigo. Eu lembro, esses tempos atrás agora aí, o Leandro, amigo nosso, ele faz atendimento fraterno na nossa casa. E nesse atendimento fraterno, você cria um vínculo com quem você está assistindo, a gente chama de cliente. E nesse vínculo, ele fica 1, 2, às vezes 3 dias com o mesmo cliente. Mas chegou um dia que um amigo dele, pessoal, não lembro se é do trabalho, um amigo, enfim, ligou para ele precisando muito da ajuda dele. E ele comunicou o centro: olha pessoal, eu tô com um cliente aí, mas eu sei que lá todo mundo é capaz de atender porque temos treinamento, né? Então por mais que eu tenha um vínculo com esse cliente, eu vou precisar faltar, porque eu preciso atender uma pessoa aqui no particular. Aí eu falo: poxa, entendeu o que significa. Não adianta nós deixarmos as nossas responsabilidades de lado para ir para a igreja e se afundar lá dentro, deixando todo mundo para trás, se sentindo mais iluminado, se sentindo salvo, às vezes capaz de: sou eu que vai salvar essa família inteira aí porque eu estou indo na igreja, eu estou indo no centro, eu estou indo no culto. Não somos nós que vamos salvar os outros. Quem vai salvar os outros é realmente quem mais ama. E quem mais ama, dentro de um lar, por exemplo, você percebe que é a pessoa que mais renuncia. Isso não diz que temos que viver em prol absoluto do outro. Não significa que somos submissos. Quando você renuncia dos seus interesses pessoais dentro de um ambiente familiar, por exemplo, deixa a pessoa assistir isso na televisão. Coitado, tá feliz, né? Deixa a maior parte. Eu não como carne, mas a gente sempre brinca de bife, né? Deixa o bife maior pro fulano que come mais. Deixa a batatinha queimada pra mim. Pega as batatinhas bonitas pro pessoal da família aí. Então, essa pessoa realmente ela está amando. E aí, quando a gente fala de caridade em ação, nós falamos do tempo. Você está dispondo o tempo para todas as suas responsabilidades? Se alguém vier aqui avaliar, um anjo muito lindo, brilhante, vier avaliar no seu lar, se você está sendo boa esposa, com paciência, tolerância, resignação, fala certo, no momento certo, com zelo, com carinho, o anjo vai sair satisfeito? Se esse anjo visitar você, marido, com todas as responsabilidades que você carrega no coração, às vezes eu carrego no coração algo que eu vi meu pai fazendo. Esse algo é bom ou esse algo é ruim? Eu sou assim porque eu vi meu pai fazendo assim, então esse algo tem que ser bom. Porque se ele fazia algo ruim, aí é a hora também de eu olhar e falar assim: não, eu vou ser diferente do meu pai. Eu tenho um amigo que se chama Rogério, ele é amigo de infância do Oceander. A Dayana está fazendo aniversário hoje, a esposa dele.
E é muito bonito, o pai dele, ele não foi capaz, por uma realmente incapacidade, né? Não foi capaz por uma incapacidade, fica redundante, mas é a realidade. Ele não tinha capacidade de ser o que o Rogério gostaria como pai. E hoje o Rogério é pai de 2 crianças e ele conversa conosco, o olho dele brilha. Ele fala assim, ele fala para você, eu vou dar tudo para os meus filhos e não é tudo material, no sentido do carinho, do companheirismo, porque eu senti falta do meu pai. Mas os Rogérios do mundo podem também fazer assim, eu sou assim porque meu pai era assim, eu bato porque meu pai batia, eu não passeio porque meu pai não passeava. É uma escolha. Mas aí no seu coração, nessa fagulha de amor que Deus colocou no seu coração, você realmente está se sentindo confortável com a sua consciência? Se esse anjo divino vier visitar o seu lar hoje, você está sendo um bom filho? Um bom filho é aquele que ampara. E amparar não é caridade. Amparar é dever. Amparar os pais. Você está sendo um bom pai, uma boa mãe? Ser um bom pai e uma boa mãe não é só colocar alimento na mesa e uma roupa para vestir. Ser bom pai e boa mãe, eu vivo me perguntando se eu estou conseguindo enxergar os defeitos morais gritantes nas minhas crianças, para que quando na fase adulta essas crianças encontrarem um parceiro, uma parceira, não sofram as consequências de seus próprios vícios morais, seus apegos, seus egoísmos, seus orgulhos. É claro que eu não vou desentortar o pepino por inteiro, porque o pepino é milenar. Somos reencarnacionistas. A gente não tem uma visão estreita da vida, né? Essa criança que está do meu lado hoje, não suportando não suportando não ter as coisas só para ela, essa criança carrega já dentro de si um egoísmo latente de muito tempo, um orgulho de muito tempo. Mas eu, como mãe, se o anjo encostar aqui do meu lado e observar... Vocês assistiram aquele programa Super Nani? Você assistiu, Luciana? Ela fica urubuzando a casa assim, deixa eu ver o que você está fazendo de errado. E nunca as crianças estavam erradas. Eu não sei se eu estou falando de um programa que vocês nunca assistiram, mas era uma babá que vai na casa porque os pais pedem ajuda. Eles falam assim, pelo amor de Deus, a minha criança é insuportável, venha me ajudar. E quando ela observa, ela vê que o erro é nos pais. Eu nunca assisti um programa daquele que o erro, ela fala assim, nossa, realmente, a sua criança tem defeito, veio com defeito, porque o pai mandou, ele deve ter piscado e mandou a criança errada para você. Não, ele mandou a criança certa. O problema é que nós não estamos seguindo o manual. E o manual dessa criança, a maioria deles é, você está dispondo do seu tempo para com seu filho? Você já sentou no chão para brincar com seu filho? Já? Você já parou de olhar o celular e foi mostrar a magnitude que é uma árvore? Apresenta uma árvore para o seu filho? Ah, você está brincando que vou apresentar uma árvore? Todo mundo sabe o que é uma árvore. Não. Não sabe o que é uma árvore. Colocar a mão na árvore, mostrar para ela de onde ela se alimenta, falar que essa árvore está respirando, falar para essa criança, falar um carinho, um afeto para essa árvore, pedir para ela abraçar essa árvore. Isso é mágico, isso é de graça e isso tem pouco tempo para ser feito. Então, gente, caridade, salvação é isso, é você dispor de seu tempo. Não se sinta salvo só de estar, por exemplo, hoje estamos fazendo o evangelho, estou me sentindo salvo. Não, estou me sentindo com as chaves para abrir os cadeados do que está me felicitando. Porém, essa chave só gira, é você. Você está indo numa igreja muito bacana, estão te dando muitas chaves. Gira os cadeados aí. Isso é dever nosso. Ah, você está indo num culto, você está indo no centro, palestra libertadora, estudo libertador. Porém, você pode sair de lá carregando a chave e jogando na cara do outro. Viu, Luciano? Eu tenho a chave e você não tem. Mas eu não estou abrindo nada, esfregando na cara dele. A chave é para abrir aqui, ó. Desejo muito que vocês encontrem essa salvação com essa maneira de interpretar o evangelho tão boa que eles nos trazem, né, para o dia a dia. E agora o Alcender vai falar conosco. E eu tô vendo aqui que meu amigo Sérgio Cherce está aqui, dando bom dia para nós. Que satisfação tê-lo, meu amigo. Tivemos a oportunidade de estar lá em Bonifácio desse fim de semana, acompanhando o trabalho lindíssimo que a espiritualidade faz através do Sérgio e todos os
os companheiros lá desse trabalho de cirurgia espiritual e do espírito, Dr. Ludwig. Então, Sérgio, um beijo especial para você, meu irmão. Que honra ter você conosco aqui, viu? O Sérgio, que é lá de Birigui, que faz um trabalho incrível. Só quem vai lá assistir mesmo é que pode comprovar. Então, bem-vindo aqui todos. Estou vendo que também chegou aqui a Cirlei Videski, o meu primo Josemar Cunha, a Yomiabe. Conhece o Rogério. O Gilson, nós estudamos juntos. O Gilson Passarini tá falando do Rogério. O Rogério é nosso goleiraço. O Rogério pegava a bola lá, que é inacreditável. O Rogério podia ter sido profissional tranquilamente. Ei, Gilson, aquela época que você jogava Ei, bola. Gilson, aquela época que na barriga nossa era de tanquinho, hein, Gilson? Meu Deus do céu. Meu Deus. Nem tanto tanquinho também, né, Gilson? É mais ou menos. Mas vamos lá, gente. O evangelho de hoje, ele é muito interessante, porque ele tira aquela necessidade de que estejamos associados a uma determinada denominação religiosa. Como algumas pessoas ainda acreditam, não, se você não for de tal religião, você está fora, você está perdido. E o evangelho é claro em nos dizer o seguinte: olha, você acha mesmo que Deus daria a verdade absoluta somente por uma religião? Você acha que Deus seria, como diz aqui o texto, sectário? Deus separaria, quem tiver aqui está salvo, quem tiver do lado de cá, sinto muito, mas dançou. Então não existe esse lance de fora da igreja nossa salvação. A igreja e as religiões devem ser sempre um caminho que nos conduz ao entendimento, que nos leva a Deus, mas o simples fato de você estar dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante, dentro de uma igreja de Testemunho de Jeová, dentro de um templo budista, só isso não garante que você vá ter um êxito. O êxito vai acontecer somente quando nós compreendermos que aquela mensagem que Kardec deixou fora da caridade numa salvação não fala de religião nenhuma. Se você for caridoso, você pode nunca ter entrado em nenhum templo religioso na tua vida. Você pode nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Jesus não está preocupado que o nome dele seja lembrado. Jesus não tem vaidade de querer ser exaltado, de querer ser, faz uma estátua de ouro aqui com a minha imagem. Jesus não tem esse tipo de vaidade humana. Jesus já é perfeito. E ele veio trazer para nós esse entendimento do amor, é a lei de amor. E esse texto aqui é muito rico, porque ele, em poucas palavras, vocês podem ver que eu li aqui, não demorou 2 minutinhos, eu li o texto inteiro da lição de hoje, o oitavo e nono item desse capítulo 15, que deixa bem claro, porque quando a gente fala fora da igreja não há salvação, isso nos divide, porque então significa o quê? Vai ter salvação em alguma igreja, por exemplo, em alguma religião. Qual? Aí quem, por exemplo, é católico, vai falar assim, catolicismo, lógico, né? É nós aqui, nós na fita, meu irmão. Ou então, você imagina se o espiritismo fizer o mesmo. Não, se não tiver dentro do centro espírita, tá fora, tá perdido, tá perdendo tempo. É tão infantil quanto uma torcida de futebol. Então é uma bobagem, que nem, por exemplo, fica nesse negócio que nem a gente brinca muito de futebol e tal, né? Esse fim de semana aí, o meu Parmeirinha foi campeão de novo, nós estamos até ficando meio enjoados já de ser campeão, mas tudo bem. Então, tem a natural, tem a brincadeira, e todo mundo, não ganhou nada, não sei o quê, e todo mundo... É salutar, mas a gente sabe que é uma coisa meio bem ligada a uma infantilidade, né? Porque fica aquela rixinha boba. No fundo mesmo, se a gente for estudar mesmo o futebol, nós vamos descobrir que é um negócio muito interessante. Uma vez o professor Rodrigues falou assim, que quando você torce pro teu time ganhar do outro, significa que você está querendo passar em cima do outro. Então você não está ligando se o outro vai ficar infeliz porque o time dele perdeu. Você quer que o teu ganhe. É então um treinamento de egoísmo, né? É lógico que é uma coisa involuntária e ninguém faz isso por maldade, né? Mas, por exemplo, quando o time do meu amigo perde, eu vou lá e falo, perdeu, olha lá, tá vendo? E eu não tô ligando se ele tá ficando triste com isso. A goleada é um massacre, né? Então, quer dizer, é melhor ainda. Então, indiretamente, nós estamos cultuando um egoísmo, onde a gente vai se separando, fazendo o chamado sectarismo. No futebol é assim, mas no futebol não tem maldade, a gente brinca. Para quem ainda não entendeu, aí eu sinto muito, que a pessoa sofre, né? E briga com parente, briga com fulano, porque torce pro time adversário, enfim. Essas são as pessoas que estão aí bem atrasadas aí, que estão sofrendo muito. Se você fica nervoso porque teu time perdeu, porque teu amigo tira sarro em você, olha, você tá com um problema grave. Você precisa estudar mais, porque vai te fazer muito mal. Agora, você imagina, se no futebol tem isso, você imagina se a gente for levar isso pro campo religioso.
onde nós afirmamos aí que somente quando nós estivermos em uma determinada religião, aí sim é que nós então estaremos ligados com Deus. Então, não existe essa ligação, porque Deus nunca veio aqui ou não mandou nenhum representante, como por exemplo, o nosso representante maior de Deus aqui na terra, o exemplo maior de quais são as leis divinas, que é Jesus. Jesus nunca falou assim, ó, meus irmãos, é o seguinte, hein, se você não for aí, ó, espírita, porque o espiritismo vai surgir daqui ainda 1800 anos, né? Vai surgir um cara aí chamado Allan Kardec que vai fazer essa divulgação dessa boa nova. Se quem não for espírita lá pro ano 1860, ó, tá fora, viu? Vocês acham que Jesus falou isso? Vocês já ouviram alguma menção dessa? Não teve, né? Ou então Jesus fala assim, ó, seguinte, hein? Quem não for católico, na época nem tinha catolicismo, né? Porque não existia religião nesse sentido. Tinha mais, o budismo já existiam as religiões aí, os hebreus, enfim. Então Jesus nunca falou qual que era a religião correta. Jesus sempre afirmou categoricamente que o que vai nos salvar é o amor que a gente distribuir para aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós convivemos. E isso tira de uma vez por todas aquelas informações equivocadas dos nossos irmãos que também estão equivocados, que acreditam de uma forma ou de outra, eles são privilegiados por Deus, por estarem em uma religião qualquer, seja ela qual for. Então, eu até faço um alerta aqui para quem está ouvindo essa mensagem hoje. Não se chateie se tem algum parente seu aí que faz esse sectarismo, faz essa separação de você, coloca esse muro que divide vocês, dizendo o seguinte, você, por exemplo, que eu estou vendo aqui o Luciano comentando aqui, ó. O Luciano não serve para nós não, viu? O Luciano é espírita? Não, negócio de espiritismo aí é perda de tempo. Se ele fosse católico, aí sim ele estaria bem. Se ele fosse evangélico, se ele fosse budista, se ele fosse umbandista, se ele fosse, seja lá o que for. Porque eu não gosto de falar de uma religião só, porque senão dá a impressão que eu estou falando mal, né? Mas assim, sempre tem isso dentro da nossa família. Alguém que nos considere inferior por conta das nossas convicções religiosas. Então não se preocupe. Não se preocupa não. Não se aflija, não queira provar que você está certo. Então vou usar um exemplo aqui. Se você é católico e está aborrecido porque o teu primo ou teu irmão é espírita e esse espírita não está sabendo das coisas e está dizendo que você está errado, que você não podia ser católico, que você onde já se viu, ficar lá naquela reza e não sei o que, e vai na missa, blá, 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 blá. Não ligue. Não se preocupa não, essa pessoa está equivocada. Se você é espírita e tem uns parentes teus aí que estão meio que debochando até da tua crença, não se preocupe não. O que nós estamos estudando aqui, o principal que eu tenho para dizer é que nós temos que nos enquadrar nisso. Nós é que precisamos aprender a não fazer isso com os outros. Se as pessoas fazem isso conosco, não é um problema delas. Você não vai conseguir impedir, porque o limite delas mental ainda está, a própria palavra diz, está limitada. O lance é, não faça isso. Não considere que as pessoas vão ser salvas ou vão deixar de ser salvas porque elas são de uma determinada religião ou de uma determinada crença. Não faça isso. A avaliação divina e a avaliação da espiritualidade superior jamais vai ser por conta da religião que a pessoa professa. A espiritualidade vai sempre analisar o conteúdo interno da pessoa, o conteúdo que está ali dentro do seu coração, dentro das suas ações. Porque também não basta ter um coração bom sem exteriorizar essa bondade, sem pôr ela em prática, sem aproveitar todo o conhecimento e o potencial que você tem e formalizar isso de uma maneira que seja então exteriorizada essa tua bondade. Quer dizer, eu sou muito bom, eu oro o dia inteiro, eu leio muitos livros, mas o que você faz para ajudar as pessoas? Se você só é um intelectual, sabe muito, lê muito, e não traduz isso em forma de prática, de ação, você está perdendo tempo também. Se você vai muito na igreja, vai muito no centro, não perde uma reunião, estuda mediunidade, estuda lá, assiste todas as palestras,
se você faz tudo certinho, como manda ali a prática, por exemplo, espírita, vamos falar aqui do espiritismo, se você está dentro disso, mas não está praticando o que você está aprendendo, você está perdendo tempo. Você está se tornando um grande conhecedor, um grande intelectual, porém vazio de obras, vazio de ser útil nessa ferramenta, nessa engrenagem gigante da vida. Então, o ensinamento de hoje deixa muito claro isso. Não basta você ir atrás de uma igreja ou ir atrás de uma religião. É necessário que você compreenda que aquela frase que Allan Kardec escreveu, fora da caridade não há salvação, ela engloba todos nós, independente da religião. E aqui no final ainda ele diz o seguinte, aqui ó. O Espiritismo não estabelece fora do Espiritismo a salvação. Já pensou se a gente tivesse feito isso? Você já pensou se o Espiritismo dissesse assim, ó, é o seguinte, hein, gente, tá escrito aqui, ó, esse livro aqui, se você não for espírita, você tá perdido, hein? Eu já ia desanimar na hora. Se eu tivesse lido uma frase dessa, eu já tinha largado mão desse negócio de espiritismo faz tempo. Falo isso com toda convicção para vocês. Então eu tô lendo esse livro aqui já faz um bom tempo. Até hoje eu não encontrei nada que fosse contraditório, que fosse tendencioso, que usasse o separatismo, o bairrismo. O Espiritismo não faz isso. O Espiritismo não faz distinção de pessoas por conta das suas convicções religiosas e políticas, hein? Como aconteceu tempos atrás aí, de pessoas que eu vi claramente dizendo assim, que onde já se viu, você ser espírita e votar em fulano, votar em ciclano, você acha mesmo que dentro do Espiritismo vai ter um caminho a ser seguido, a não ser o amor de Jesus? Quer dizer que se você votou no fulano A ou no fulano B, então você é do mal? Lê do engano. Olha os separatistas aí em ação. Você acha, por exemplo, quem votou no PT é do mal? Quem votou no Bolsonaro é do mal? Se você acha isso, você está perdendo tempo. Você não sabe o que você está falando. Então nós precisamos parar com esse separatismo. Cada um tem as suas convicções. Respeite a ideia do outro. Se você não concorda, tudo bem, você não precisa ir lá junto com a pessoa nas convicções dela. Respeite o tempo dela, respeite o entendimento dela. E dentro das religiões é a mesma coisa. Se você perde tempo perseguindo religiosos, debochando de práticas espiritualistas, como por exemplo dos nossos irmãos umbandistas, onde todo mundo associa umbandista é macumbeiro e não sei o que, né? Católico fica lá cultuando imagem. Evangélico fica lá tomando dinheiro um do outro. Quer dizer, esse tipo de preconceito aí é o separatismo sendo colocado em prática. E esse separatismo faz muito mal para nós. Então, se chegar uma conversinha dessa aí perto de você, faz como uma amiga minha dizia, abstrai. Eu não sei nem se existe essa palavra. Existe? Abstrai? Não sei. Abstrai. Para com isso. Não dá conversa para esse tipo de coisa, não. Vamos tocar o barco adiante, fazendo o melhor que a gente pode. Que a religião que vai nos salvar é a caridade. E a caridade com aqueles que pensam diferente de nós também. Aqueles que agem diferente de nós. Aqueles que têm um time diferente do nosso, de futebol. Aqueles que votam em um partido diferente do nosso. Aqueles que vão numa igreja diferente da nossa. Vamos pensar nisso? Eu tenho uma observação a fazer. Então a Estela vai fazer a observação dela aqui. E daqui a pouquinho a gente vai para a nossa prece final aqui, que nosso tempinho já está acabando. Sabe que a gente pode estar falando aí para algum marido, alguma esposa, algum filho que fala assim, esse povo aí tá falando umas coisas que eu acredito. Você não precisa ir em religião nenhuma não para estar salvo. Olha, mas existe uma delicadeza em entender essa mensagem. Realmente, se você for uma pessoa que segue firme a conduta de Cristo no seu dia a dia, você não precisa viver em uma religião, frequentar algum lugar, porque você está vivendo fraternidade. Mas meu irmão, minha irmã, eu não conheci até hoje, não conheci ninguém que foi autodidata cristão. Não conheci. Eu não conheço ninguém que consegue ser fraterno sem trabalhar isso dia a dia ou sem frequentar algum lugar que tenha uma mensagem edificante. Porque nós, aqui, quando caímos na matéria, nós mergulhamos tão fundo
que qualquer coisa dispersa o nosso olhar de uma ascensão. Qualquer coisa. Você deixa de ir em algum lugar porque eu vi o palestrante lá, falou coisa bonita, mas ele não age assim. Então você está com julgamento no seu coração, se achando melhor que os outros. E o palestrante, por pior que ele seja, está com boa vontade de passar mensagem. E o padre, eu fiquei sabendo, ele foi grosso. Mais uma vez, você está julgando uma pessoa que tem boa vontade. Você está julgando uma pessoa que está ali com força, com fé, tentando fazer o seu melhor. Você está julgando o pastor, você está julgando a todos, e agora nessa mensagem se sente confortável em dizer, pronto. Por isso que eu falo que não precisa frequentar religião nenhuma, não precisa. Você precisa frequentar, você só não precisa se sentir salvo, tá? A mensagem é essa, a mensagem não é assim, não precisa ir em lugar nenhum, não. Não. De maneira alguma, por favor, é só assim, onde você está frequentando? Porque você tem que frequentar sim. Onde você está frequentando? Legal? Está frequentando um lugar? Estou. Não se sinta salvo só por estar frequentando. Se sinta salvo por onde você está entrando no seu coração e modificando suas atitudes ruins. Ok? Era isso. Então, legal para finalizar essa reflexão da Estela, você imagina se seria coerente a gente vir aqui, que somos religiosos, né? Nós estamos aqui em torno de uma religião, de uma reunião religiosa. Você imaginou se nós seríamos coerentes se a gente falasse assim, não, gente, não precisa ir em igreja nenhuma não, para com isso, larga a mão, fica em casa aí. Não seria nada coerente se a gente divulgasse um tipo de coisa, até porque nós somos talvez que mais ficam, como o pessoal brinca, nós às vezes ficam enfiados dentro do centro espírita. Nós estamos em centro espírita todo dia, nós estamos dentro. Equívocos e má interpretação sempre. Então, pois nós jamais falaríamos isso, jamais falaremos isso. Então, o que eu falo é exatamente o contrário. As pessoas às vezes vêm e falam assim pra mim, Sandro, eu tô indo ali numa igreja ali, em tal lugar ali, nossa, mas é tão legal, me sinto também. Eu falo, vai lá, meu irmão, você tem que ir lá, você gostou de lá? Você tem que ir. Mas é uma religião, é outra religião, não é a mesma que você segue. Eu falei, não tem problema. A tua felicidade vai encontrar morada em locais às vezes diferentes do que eu encontro no meu. Então, por exemplo, eu gosto muito, amo ser espírita. Mas eu sei que tem pessoas que amam muito ser católico, ser protestante, ser umbandista, ser isso, ser budista, ser Shonoye, enfim. Você tem que ir onde teu coração fica feliz. E a religião boa, como disse o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que é muito ligado com o nosso amigo Sérgio aqui, religião boa é aquela que te torna uma pessoa melhor. Se você está se tornando alguém melhor, é ali que você tem que ir. Se você está feliz onde você vai, é lá que você tem que ir. E como disse o nosso querido Luciano Praciano, os homens são parciais, Deus é total, Deus une, Deus não separa ninguém. Deus não permitiria que através dos ensinamentos dele fosse veiculado qualquer tipo de separatismo, bairrismo ou sectarismo. Não caiamos nessa armadilha e vamos seguir em frente fazendo o melhor que a gente pode, que o que vai nos salvar são as obras no bem que nós executarmos, certo? Vamos para a prece final então da Estela e daqui a pouquinho a gente finaliza aqui com o nosso evangelho, aliás, com os nossos abraços e beijos. E eu tô vendo aqui, parece que a Clarice escreveu aqui, né? A Clarice, nossa amiga querida, que é aqui de Rio Preto, mas tá lá no Japão, tá dizendo aqui pra nós, sou evangélica e admiro muito vocês. Na verdade, o que ela tá querendo dizer, gente, é que ela admira muito essa doutrina e esse entendimento. Eu sei que ela gosta da gente, porque nós somos amigos, né? Mas assim, nós aqui não sou eu e a Estela. Nós somos só quem repassa a informação da doutrina espírita. Essas ideias aqui não são nossas. Nós apenas repassamos o conteúdo que está aqui, no Evangelho. Então, Clarice, obrigado, minha amiga, por estar conosco e por entender que a nossa busca não é para tornar ninguém espírita. A nossa busca é para que as pessoas encontrem o ensejo de serem felizes, sejam lá onde estiverem, seja lá onde for, porque um dia as religiões todas vão se fundir, todas vão se unir, todo mundo vai andar de mão dada. E o nome das religiões vai ser fraternidade, como disse o nosso querido Chico Xavier. Vamos à prece então? Um beijo, dona Clarice, a gente tá com saudade. Com saudade mesmo. Bom,
Meu irmão, minha irmã, se você quiser colocar aí um copinho de água para fluidificar, não é regra geral, tá? É só um auxílio que a espiritualidade nos presenteia. Vamos lá então? Me ajudem nessa corrente a trazer a imagem do nosso Mestre Jesus para a mente. Ó Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de falar abertamente em seu nome, falar a sua mensagem, tentar traduzir ela para o dia a dia. Agradecemos a autorização que nosso Pai nos dá de estarmos aqui vivos e de seus mensageiros de luz poder adentrar aqui o nosso lar, a nossa residência, a residência de todos que buscam a palavra de Jesus, que é o nosso norte, que é o nosso manual de conduta, e será por muito e muito tempo, com certeza, até a gente colocar esse manual dentro do coração e não precisar mais ficar lembrando, porque viveremos ele. Mestre amado Jesus, nos ajude a enxergarmos com mais clareza os nossos deveres, para que assim possamos parar de cobrar tanto os nossos direitos, porque temos tanto, Senhor, e mesmo assim a gente só enxerga o que não temos em nossas mãos, e nos damos o direito de nos sentirmos insatisfeitos, irritados, raivosos, angustiados. Mestre amado Jesus, nos ajude a enxergar pequenos detalhes de vossa existência aqui. Enxergar a natureza, enxergar que não estamos sozinhos, mesmo às vezes nos sentindo tão sós. Nos ajude a enxergar que não estamos, não. Temos nossos anjos de guarda, nossos espíritos afins ao nosso redor, encarnados e desencarnados. E sem consideração em nosso coração, nós desprezamos essas convivências. Amado Mestre Jesus, nos ajude a ver, a sentir, a falar melhor, a termos ações melhores, para que encontremos então a salvação dentro do nosso coração e assim a gente vai se sentir cada dia mais feliz. Ajude aos nossos irmãos enfermos em hospitais, enfermos da alma que estão nesse momento às vezes no trânsito, em seus trabalhos, dentro de seus lares, mas com a alma tão ferida que poderia, com suas palavras e o seu entendimento, e principalmente com a prática cristã em seu dia, curar todas essas feridas. Nos ajude, Mestre. Precisamos muito de sua ajuda e eu sei que sua mão está estendida. Nos ajude nessa escuridão a enxergar essa mão, segurar firme nela e caminhar com o máximo da boa vontade que a gente possa ter. Abençoe todos esses irmãos dessa corrente, abençoe o meu lar, o lar de todas as pessoas de boa vontade, de todas as religiões, todas, principalmente os que já enxergam fraternidade como religião. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, nosso Pai divino, misericordioso, celestial. Muito obrigado, que assim seja. E é muito bom ter vocês aqui conosco. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de hoje. Esperamos vocês aqui novamente na semana que vem. E valeu. Jesus abençoe cada um.